Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui falando sobre o nosso Excel. Pessoal, essas aulas nós vamos fazer estudos sobre as principais teclas de atalho que nós utilizamos dentro do Excel. Isso é muito importante para o entendimento, porque o uso de teclas de atalho agiliza muito a forma como trabalhamos nos programas, inclusive dentro do próprio Excel, certo? A tecla de atalho que eu vou comentar com vocês hoje é para acessar um comando bem famoso chamado soma ou autossoma. Então vamos explicar aqui no passo a passo. Acompanha. Primeiro eu vou pegar aqui a minha planilha do Excel e vou digitar alguns dados. Vamos colocar aqui na célula A1 o valor 10, aqui embaixo o valor 3, mais abaixo o valor 5 e aqui o valor 20. Pois bem, eu tenho esses diversos valores que eu coloquei ali em diversas células da coluna A e eu gostaria de realizar a soma automática desses valores. Tem diversas maneiras de fazer a soma. Por exemplo, eu poderia digitar igual soma, que é o nome da função soma do Excel, abre parênteses, A1, que é a célula onde tem ali o valor 10, dois pontos, que significa até, que é um intervalo, então dois pontos, A4. No momento que eu coloco igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A4, eu estou pedindo para ele somar da célula A1 até a célula A4. E aí quando eu dou Enter, ele dá o resultado 38, que é justamente o resultado da soma lá da célula A1 até a célula A4, certo? Deu a soma ali, bastando para isso digitar igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A4, fecha parênteses. Pois bem, mas tem uma maneira de fazer isso com botão e com tecla de atalho, que é o que interessa aqui para o nosso estudo. Então vem comigo. Observa que aqui na guia página inicial do Excel, nós temos esse botão que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o chamado botão soma ou autossoma. Esse botão tem como sua tecla de atalho Alt mais igual. E o que esse botão faz? Ele faz a inserção daquela função soma automaticamente. Observa, eu posicionei aqui o cursor na célula A5 e quando eu clico aqui no botão autossoma agora, ele acabou de exibir a função soma igual a 1, a igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A4, pedindo para somar lá da célula A1 até A4. E aí eu dou Enter e o resultado é 38. A outra forma de fazer uso desse botão é primeiro selecionar as células que eu desejo somar, como eu fiz agora, e aí clica ali no botão soma ou autossoma e ele já mostra o resultado 38 ali embaixo. Agora eu posso fazer isso com tecla de atalho também. Observa que quando a gente posiciona o ponteiro do mouse aqui no botão soma ou autossoma, aparece indicando como tecla de atalho Alt mais igual. Quer dizer, se eu usar Alt e a tecla igual, ele faz automaticamente a função soma. Vamos ver na prática então, eu vou pressionar Alt igual. Percebe? Ele construiu a função soma automaticamente, sem nem mesmo precisar clicar no botão, só usando Alt mais igual. E aí eu dou Enter e ele mostra o resultado. Ou como eu fiz antes, né? Seleciona aqui as células primeiro e aí pressiona Alt igual. E aí ele já mostra o resultado da soma automaticamente, certo? Então sabemos agora que Alt igual é a tecla de atalho para esse botão chamado soma ou autossoma. E uma outra maneira de usar esse mesmo botão, pessoal, é o usuário clicar na guia Fórmulas. Percebe? Aqui na guia Fórmulas do Excel, quando clicamos, nós também vamos encontrar esse mesmo botão chamado soma ou autossoma, com a mesma tecla de atalho indicada. Observa ali aparecendo Alt mais igual. E aí eu pressiono, então, Alt mais igual, ou clico no botão autossoma e ele já mostra a sugestão dessa função soma, pressiono Enter, o resultado, ou como eu disse antes, seleciona primeiro os valores, clica no botão autossoma e aí ele já mostra o resultado também, certo? Agora, eu tenho que aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto soma, autossoma, sobre essa própria tecla de atalho Alt igual, para dar uma outra dica para vocês. Quando a gente clica naquela setinha ali, ó, que tem junto ao botão autossoma que vocês estão enxergando agora, quando a gente clica naquela setinha junto ao botão autossoma, aparece uma lista de outras funções que eu posso inserir, que não somente a soma. Quer dizer, além da soma, eu posso inserir outras funções, como por exemplo, aqui aparece média, e aí eu clico e ele insere, observa uma função média, pressiono Enter, agora ele mostra o resultado da média. Tenho aqui também outras opções interessantes, ó, vou clicar ali na setinha, e agora tem também ali contar números, que quando eu clico ele insere a função conte.num,
que conta quantas células possuem número. Nesse caso, 1, 2, 3, 4 células possuem número, então 4 é o resultado. E não parou por aí, observa que quando a gente clica nessa setinha, também temos aqui max, que insere a função máximo, que exibe o maior valor indicado. Observa, eu vou pressionar aqui e aí apareceu a função máximo, que indica o maior valor. Desses 4, qual é o maior valor? É o 20. Então dou Enter e 20 aparece como resultado. E aí alguém acha que terminou por aí, mas não terminou. Vou clicar novamente na setinha ali do botão autossoma e agora nós temos min, que vai inserir automaticamente a função mínimo. Observa, cliquei, inseriu a função mínimo, que exibe o menor valor indicado. Desses 4, o menor valor indicado é o 3. Pressiono Enter e 3 aparece como resultado. Professor, agora acabou, né? Não, olha só, quando eu clico na setinha ainda tem a opção mais funções. E aí, quando o usuário clica nessa opção mais funções, aí abre uma caixa de diálogo que vai exibir todas as funções pré-definidas no Excel, que são mais de 300 e tantas funções pré-definidas, como vocês estão observando ali, à medida que eu vou rolando a barra de rolagem. Essas funções, elas estão divididas em categorias, como por exemplo, ali tem financeiras, de data e hora, matemáticas e trigonométrica, estatística, quer dizer, tem uma infinidade de funções pré-definidas no Excel que você pode utilizar, certo? Mas como o nosso objetivo dessa aula era a tecla de atalho em si, o que nos interessava aqui é a tecla de atalho, vamos só formalizar a ideia, né? De que o Alt mais igual é a tecla de atalho para a soma dentro do Excel. Então vamos escrever isso aqui, vamos deixar bem formalizado para não ter erro. Ó, vou colocar aqui para vocês. Então foi lá, Alt, é usar a tecla Alt do teclado, mais a tecla igual. Então, Alt mais a tecla igual vai automaticamente inserir a soma. Vamos colocar ali bonitinho para vocês. Ó. Então, está formalizado aqui e esse era o nosso estudo dessa aula. Entender que Alt mais igual é a tecla de atalho que insere a função soma automaticamente aqui dentro do Excel. Isso vale, pessoal, para as diversas versões do Excel, é bom que se diga. Não é somente para essa versão. Isso vale, como eu disse, para diversas versões, tá bom? Bem, outra coisa que eu quero aqui só aproveitar o gancho dessa conversinha aqui com vocês é que quando a gente utiliza esse botão autossoma, sempre tem que lembrar, porque algumas provas de concurso cobram isso, qual é o caminho, certo? Então, só para reforçar, para usar o botão autossoma, vamos voltar ali para a nossa planilha 1, o usuário pode clicar ou através da guia página inicial. Dentro da guia página inicial tem um grupo edição e lá nós temos o botão soma ou autossoma. Então algumas provas podem indicar, ó, acessa a soma ou autossoma através da guia página inicial. Perfeito. A outra é a questão de prova indicar que eu posso acessar o botão autossoma pela guia fórmulas e também está certo. Ó. Então eu encontro o botão autossoma tanto pela guia página inicial, grupo edição, como se eu clicar na guia fórmulas, também vai aparecer ali o botão autossoma ou soma. Isso dentro aqui do grupo Biblioteca de Funções, tá? Então, duas guias, ou pela guia página inicial ou pela guia fórmulas, acabamos aí tendo acesso ao mesmo botão. E não pode esquecer, claro, da tecla de atalho, que era o interessante para essa aula. Valeu, pessoal! Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!